uma questão de Banco do Brasil. Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, acho que foi você que tinha falado da última vez, a gente estava tocando nesse ponto que possivelmente a gente poderia ver um payout de Banco do Brasil aumentando. Uhum. Só que aí, infelizmente, o CFO desmentiu. Então a nossa tese caiu por água abaixo. Mas mesmo assim, mesmo mantendo os 45 de hoje, se você for pegar, e acho que você pode falar um pouco mais sobre isso se quiser, Uhum. em termos de perspectiva de resultado, na verdade, o dividendo por ação até fica melhor, mesmo mantendo essa política, ou na sua visão não. Porque eu acredito, e na verdade as projeções que a gente tem aqui na Genial é de que o resultado melhora, o lucro está crescendo ainda. Então, beleza, lucro crescendo sob uma mesma política, vai acabar o dividendo por ação sendo maior ainda. Então, mesmo que não pague os 50 de payout, como a gente falou que poderia acontecer, eu ainda acho que o dividendo no ano que vem pode ser melhor do que a gente vê esse ano. Sim. Mas aí é opiniões e projeções de cada um. Me surpreendeu muito o que o Giovanni ele falou no trimestre, no penúltimo, e foi ele que trouxe uma possível... Deixou aberto, né? Aí a gente foi concluindo, que faz parte do nosso trabalho mesmo. Mas, assim, e aí ele começou a colocar alguns pingos nos is, e não tem problema nenhum fazer isso. Mas eu acho que ele falar menos e entregar mais. Ele falou também no penúltimo trimestre, assim, olha, a gente vai trabalhar com um índice de eficiência de 27%, 28%, e me entrega 25%, então tá conseguindo tirar gordura ainda. Verdade. Então, não acho que é só isso. No final das contas, se ele mantiver realmente um payout ali naquela casa dos que tá atualmente, que eu tô super feliz, sendo bem sincero. Sim, já aumentou mesmo. Já saiu tá, de 40 para 45. 45 tá excelente. Mas subindo e mantendo essa mesma margem de crescimento e tudo mais, cara, pode estar 45, pode estar 50, mas está com uma rentabilidade muito alta. Salvo engano, o dividend yield projetivo lá do AGF está com mais de 10%. É verdade. Cara, me fala uma empresa que paga 8 vezes em um ano, que te dá todo o calendário. Você sabe exatamente o dia que vai pingar na sua conta e exatamente até que dia você tem que comprar para ter o direito daquilo. E quando é que vai ser anunciado? Porque se tiver algum movimento... É verdade. Você já consegue antecipar também, é verdade. Você não fica assim, putz, estou ansioso. Não, você não tem nem zero ansiedade. Cara, você não achou bizarro, perguntando assim, até que você cobre. No dia seguinte ao resultado, caiu 4 e pouco, quase 5%. Tudo bem que teve um movimento também de questão de Copom, né? Que a gente teve toda a decisão lá e o mercado... o mercado todo caiu no começo, especialmente no começo do dia. Só que depois algumas ações recuperaram, mas o Banco do Brasil ficou lá. Por que você tem alguma visão assim do porquê que você acha que caiu tanto? Alguma coisa negativa te chamou atenção no resultado que podia justificar isso? Ou você acha que talvez tenha sido mais um movimento assim? Eu fiquei 2 dias com isso aí em segundo plano, pensando. E eu falei assim, cara, eu sei que eu tô num exercício que eu tô fadado ao fracasso, que é tentar entender o curto prazo, mas vale a pena, porque é uma empresa que eu tenho, que eu gosto. E eu não achei. Você não achou o resultado ruim? Eu não achei. Nem eu também não. Sabe, eu vi novamente que os análises deles falaram de perguntas e tudo mais. Eu falei assim, cara, mas tudo bem, tem alguns pontos e tal, mas para justificar isso aí, me lembrou, sabe, muito o Klabin Day, que foi falado, né? Verdade. Tava voando a empresa, não sei o quê, aí o pessoal falou, vai ter um ciclo o CAPEX, né? Tava muito alto. Aí o pessoal ficou bravo com isso, caiu 4, 5%, depois caiu mais uns 4, 5%. Justifica isso? Não justifica, cara. Sim. Aí vê Banco do Brasil, teve o Copom, é um negócio macro, ok, tá exposto. Mas justifica ele continuar com aquela queda de 4%? Não. Então, eu coloquei na conta de mercado depressivo, maníaco depressivo. Eu comprei nesse dia, você não pode comprar. Eu não pude comprar, cara. Pena pra você. O jurídico, você não pode. Tá bom, então. Você cobre saneamento? Cara, eu cubro. A gente vai fazer até um relatório de Sanepar. E de novo elogiando o Vitor, que ele deu aula pra mim de Sanepar também. Eu gostei muito dos vídeos dele. Mas sendo muito franco, cara, é um setor que, entre os setores best... É o pior deles, eu acho. Acho que junto com o Telecom talvez seja um dos piores. É porque o Telecom tem a Vivo, que dá aula. O cara que comprou bem, dá aula. É verdade. Agora, não só o Sanepar, mas assim, o setor de saneamento... Eu chutei um negócio aqui, caiu aqui, foi mal. É curioso, porque você compara com os outros negócios, os outros setores, e fala, cara, é tão mais simples, o regulatório é tão... Né, o saneamento é muito difícil, cara. Você discutir, aprofundar, eu achava que eu estava enveredando bem no saneamento. Aí eu tive uma bela dose de humildade com o Vitor e falei assim, Bruno, você não sabe nada ainda, vou te mostrar isso. Aí eu fui avançando. Aí eu avancei e eu continuo com a sensação de que eu não sei quase nada. Eu também tenho isso. E eu tenho uma sensação também que é um setor que ele vai precisar de muito investimento ainda.
ao longo dos próximos anos. Então, para uma carteira que você, às vezes, separou as caixinhas de falar, pô, eu quero já que pagam bons dividendos, ou empresas no estilo Klabin que pagam mais cresce, eu acho que nesse estilo paga mais cresce, eu prefiro estar em Klabin do que estar em saneamento. Essa é a minha opinião. Pensa igual. Então, às vezes o pessoal fica perguntando para mim, né? Pô, mas por que você não tem Sanepar? Eu falei, cara, não é porque eu odeio a empresa, eu acho. Mas é mais porque tem outras oportunidades tão mais óbvias, né? Não sei se você pensa dessa forma. E com desconto também, né? Que também estão baratos. Assim. E até um adendo pro pessoal que acompanha a gente na internet e tudo mais. Assim, por que você não tá comprando tal coisa? Pra ficar já meio que subentendido que o negócio não é bom. Mas não é isso. É porque o nosso dinheiro tem limite, né? Então, a gente tem que fazer escolha. Sanepar, só um adendo, e eu acho que você concorda também, o novo marco do saneamento, ele exige ali algumas métricas lá para 2030 e qualquer coisa. Tem muito tempo. Muito tempo. Só que Sanepar, Copasa e Sabesp já estão muito bem posicionados nisso aí. Falta pouco. Sim. É investimento bilionário? É. Mas se você olhar para o Nordeste, cara, aí é triste. É verdade. Então lá que vai ser a grande concentração, grande desembolso. Mas ainda que, por mais que você fale assim, pô, Bruno, então vamos descontar essa questão de ciclo de investimento, eu ainda acho difícil fazer a leitura. Me surpreendeu muito, por exemplo, eu não sei como é que tá esse ano, mas finalzinho do ano passado eu fiz uma análise setorial e eu comecei a perceber que não existe uma mesma definição para inadimplência. A Copasa calcula de um jeito, a Sanepar de outro e a Sabesp de outro. E eu falei, cara, como é que esses caras... E aí, talvez por uma falta de regulação, mas já tem muita. Né? Então, são vários pontos que você começa a ficar inseguro e eu falar... Aí você olha para o histórico de Sanepar. Pô, é maravilhoso. A gente coloca lá no simulador histórico, você vê que rendeu... remunerou o acionista muito. Mas isso não é suficiente. É verdade, concordo 100%. Suficiente. Que outra empresa que você gostaria de comentar e que a gente acabou não falando? Quanto tempo a gente tem aqui? A gente tem tempo ainda. Tem tempo? Para falar mais uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Vamos falar um resultado ruim? Vamos. Falar porque é importante mostrar para É verdade. Acha que é só... Às vezes a gente acaba ficando preso nas que a gente gosta e a gente acaba esquecendo de falar das outras. E é uma que o pessoal da Jeff tem bastante, eu não tenho, e o Barça tem 5%. Tá. AS Brasil. Tem que falar. Essa tem que falar, é verdade. Resultado ruim, é verdade. É resultado ruim. E aí são várias formas que você percebe como investidor. Quem acompanhou a teleconferência viu que eles não responderam nenhuma pergunta. Eu não vi, eu não acompanhei essa tela. A teleconferência, cara, durou 3 minutos de perguntas e respostas. Não falaram nada. Isso não é um bom indicativo. Aí a gente pode fazer algumas leituras. Mas a única pergunta que foi feita não foi sobre a AS Brasil. Foi do setor em relação ao Rio Grande do Sul. Que faz sentido até certo ponto, ok. Mas sobre a empresa, sobre os números, não. Eu falei, caramba, cara, ficou aquele silêncio meio esquisito. Mas com o resultado ruim não tem muito como você falar, né? Aí eu fui ver os números. A gente tinha falado inicialmente sobre a Auren, né, para comparar com o recurso eólico, lá o vento. E, de novo, os ventos nesse primeiro trimestre, eles duraram menos tempo e foram mais fracos. Arrebentou demais a parte eólica da AS Brasil, ela sofreu bastante. Teve algumas questões mais técnicas também. Então, na hora que você vai ver o resultado, você fala, putz, deu ruim. E deve ser muito duro, porque o CFO, o Simão, salvo engano, ele tinha falado assim, olha, pessoal, a ideia para 2024 é reduzir a alavancagem. E a gente contava com isso. Ela é a mais alavancada do 5,6, salvo engano, algo em torno disso. E eles estavam desenhando alguma coisa para 4,5 no final desse ano. E a alavancagem subiu. Falei, caramba, véio, que porrada, sabe? Então, é difícil, não depende deles, é óbvio, a gente falando de clima, né? Então, mas querendo ou não, eles sabem disso pela essência do negócio, né? Então, eu fiquei um pouco chateado, assim, com os números, não fiquei confortável, deu também prejuízo, né, salvo engano. Então, deu aqui um prejuízo de 102 milhões, sabe? Aí você fala, caramba. Então, tanto que nesse relatório eu não consegui colocar nada extra. Falei, não, deixa quieto, eu vou... Então, sem pensar em dividendos nesse curto espaço de tempo. Tem nem como pensar. Não. Nesse nível de alavancagem, com essa questão operacional... A minha visão, assim, para quem tá começando, cara... Fica fora. Estude a AS para você entender o negócio, para você não se aproximar. Que é importante também isso. Sim, é verdade. Sabe? Mas já tem histórico bom, tem uma projeção boa, tem bons ativos, tem isso, tem tudo isso. Mas a gente quer ver também os números. É verdade. Sabe? E tem ainda essa outra questão que é o grupo controlador não quer mais ter ativos no Brasil. Quando os caras falam que vai vender, é porque os caras não querem mais, eles não têm. Então,
Às vezes você fala, pô, eu vou ficar sócio do negócio que o controlador não quer mais também, sendo que tem outras oportunidades descontadas, que estão me dando um resultado bom, que estão me pagando dividendos. É cuja oportunidade. No final do dia, eu vejo dessa forma. É simples quanto isso. Então, também não tenho AS. E sempre preferi Engie nesse sentido. Você foi para a Auren, mas eu fui para a Engie, que são duas empresas boas. Mas a AS também fiquei de fora. Então, é bom saber. E de novo, ela está passando por um momento muito difícil, só que eu não vejo que é tão pontual. Decisões passadas, uma metodologia, um planejamento estratégico de investimentos, de ciclo de investimento, talvez tenha sido afoito, talvez, para chegar nesse patamar. Sim. E agora, junto àquela tempestade perfeita, já está um pouco enforcado. Ainda tem uma situação ruim com o vento. É verdade. Então, mas eu acho que o acionista que é nessa hora que iria ter testado. Se você acredita mesmo no Porque negócio. se lá atrás você comprou e teve todo esse momento, você ainda acha que tem fundamento e aconteceu esse negócio agora, se você falar assim, eu vou sair porque o resultado foi ruim. Cara, mas isso aqui vai acontecer sempre com geradoras. Sim. Por conta de clima, vai acontecer sempre. Sim. Não, foi por todo aquele histórico. Aí começou a ficar um pouco mais estruturado. Mas assim, o Barça não tá preocupado não, viu? Eu tenho a impressão, eu não sei se é só uma impressão, mas eu tenho a impressão de que a AS Brasil, nos últimos anos, ela se focou em pagar dividendo, só que esqueceu um pouco de precisamos investir também. Que eu acho que é o que a Engie não fez e por isso que eu gosto de Engie. A Engie conseguiu, ao longo dos últimos anos, continuar investindo de forma muito boa, ao mesmo tempo que ela conseguia pagar dividendos. Eu acho que a AS Brasil fez um pouco do contrário. Tipo, nós pagamos muito dividendos e investimos menos e agora nós precisamos investir muito. E tá nessa situação. Essa é a impressão que eu tenho. Não tenho dado aqui para mostrar em nada, mas é só uma impressão que ficava quando eu lia um pouco sobre a companhia. E é por isso que eu tive essa ideia de ter Engie aí. Mas vamos ver se o Barça está certo. Normalmente ele está certo em muita coisa. O tempo, né, cara? Tempo dirá, é ele pode estar errado durante 5, 10, 15 anos. Mas na hora que o negócio virar, e eu acredito que assim, a AS Brasil não vai quebrar, não acho nada disso. Mas na hora que esse negócio virar, aí quero ver quem vai falar que ele estava errado, né? Então, a Unipar acho que é o maior exemplo disso. Né? É verdade. Mas acho que é legal falar disso. Boa. Tem algum tópico, alguma pergunta específica que você tenha? Cara, acho que das empresas eu falei tudo. Quer passar uma mensagem pro pessoal? Cara, eu acho que a gente pode conversar assim com o pessoal que está acompanhando a gente. A GF é um negócio que surgiu, e é muito curioso isso, né? Tem um documentário, um artigo escrito pelo Barça, que se chama Ações Garantem o Futuro, lá da década de 70. Ele me mostrou o caderninho impresso, assim, é muito rápido, qualquer pessoa pode ler, é bem tranquilo. E hoje virou uma empresa muito bacana, que tem essa pegada mais de analisar as empresas, né? E a gente também divide muito a parte comportamental. E eu acho que, por mais que a gente tenha falado de balanços, de números e tudo mais, mas fica de novo o recado que eu trouxe na última conversa. O psicológico, sabe? Como é que a gente consegue enxergar algumas pessoas tão simples? Tem vários exemplos brasileiros e também internacionais de pessoas sem MBA, sem faculdades de ponta mundiais, sem saber calculadora científica, financeira e tudo mais. Como é que esses caras dão certo na bolsa? É tino, é comportamento. Então, acho que é legal a gente lembrar disso, a importância do nosso comportamento em relação aos números. Como analista, a gente tem que olhar números, sem dúvida nenhuma, mas o que eu mais vejo é que o Bruno faz também aqui é o comportamento, sabe? Controla isso. E aí você acaba percebendo que se você é ansioso na sua vida, provavelmente você vai ser ansioso nos negócios, nos investimentos. Só que na vida você consegue manejar de um jeito ou de outro, às vezes com médico, uma medicação. Nos negócios vai bater com força. Então você aprende ou pelo amor ou pela dor. Mas não deixa isso de lado, não. Eu gosto muito de tabela, gosto de planilha, mas o comportamento acho que manda.